Saber da situação em Salvador, né, com a Defesa Civil da capital baiana. Léo Rodrigues ao vivo com a gente. Boa noite, Léo Rodrigues. Boa noite, Adelson. Muito boa noite a todos que assistem ao Cidade Alerta Bahia. Você falou aí, mostrou alguns municípios, Vitória da Conquista, Itororó, são 44, Adelson. 44 municípios em situação de emergência. Além dessas 6 mortes registradas no estado, a gente tem 3.600 pessoas desalojadas e 200 desabrigadas, segundo a Defesa Civil do estado. Agora a situação de Salvador é um pouco mais tranquila, comparando, né, com algumas regiões do estado, mas foram muitos transtornos, muitos moradores preocupados por conta dos alagamentos causados pela chuva de hoje. A previsão era de que chovesse hoje na capital baiana 30 milímetros, mas foi registrado pelo menos 92 milímetros, ou seja, o triplo. Eu vou conversar sobre a questão da chuva, as medidas, né, que estão sendo tomadas de prevenção, tudo com Sóstenes Macedo, que é aqui da Defesa Civil de Salvador. A gente, desde o carnaval, Salvador tem sofrido com bastante chuva. Boa noite. Boa noite, Léo. Boa noite, meu querido amigo Adelson Carvalho. Boa noite a todos os seus telespectadores da Record Bahia. Tivemos na quinta-feira de carnaval uma pancada de chuva muito forte, um fenômeno parecido com o que aconteceu hoje. De igual modo, no domingo, nós então contabilizamos naquele momento cerca de 70 milímetros, que já é muita chuva. Fevereiro vem se notabilizando por um mês extremamente chuvoso, esse fevereiro de 2024. A média histórica para todo o mês de fevereiro em Salvador é de 98 milímetros. Somente hoje, Adelson, em apenas 2 horas, na região aqui de Salvador, da Santa Luzia do Lobato, nós tivemos 92 milímetros. Muita chuva em pouco espaço de tempo, é claro, nenhuma estrutura tolera tanta chuva em tão pouco espaço de tempo. O que vale dizer é que, embora as chuvas tenham trazido transtornos, graças ao bom Deus e aos trabalhos de prevenção, as contenções de encostas, geomantas, limpezas de canais, os trabalhos que foram realizados pela Prefeitura de Salvador, possibilitaram que nós não tivéssemos nenhum tipo de vítima fatal como o que ocorreu no interior do nosso estado. As equipes da Codesal, seja aqui do Centro de Monitoramento e Alerta da Defesa Civil de Salvador, nosso CEMADEC, com os engenheiros, os meteorologistas, os estatísticos, os operadores, que continuam acompanhando 24 horas por dia, todos os dias do ano e, sem sombra de dúvidas, num momento como esse, com maior atenção, e também as nossas equipes de campo, os nossos engenheiros e arquitetos e geólogos que realizam as vistorias para garantir a segurança dos moradores. Adelson, Léo, telespectadores da Record, ao observar qualquer cenário de risco num momento como esse, as pessoas devem se afastar dessa condição e imediatamente discar 199 para que um dos nossos prepostos possam ir a campo, realizar as vistorias e garantir a segurança de todos. Nós passamos por 2021, 2022, 2023 e agora em 2024 a tendência e a nossa luta é para que todas as vidas sejam preservadas. Já são 14 sirenes que são acionadas quando está um volume de chuva muito alto. Houve alguma sirene hoje que foi preciso ser acionada? Ainda não, Léo, mas como você observa aqui, a sirene da região da Vila Picasso, que fica na Capelinha do São Caetano, assim como na Voluntários da Pátria, que fica no Lobato, e também na Baixa do Cacau, em São Caetano, estão, é claro, a partir de 72 horas com 150 milímetros, há necessidade do acionamento das sirenes. Ainda nós não chegamos a esse patamar, mas todas essas que eu citei aqui estão muito próximos aos 100 milímetros. E a previsão é de continuar chovendo? Se a tendência se confirmar, ou seja, chuvas amanhã, fortes, moderadas a fortes, há essa perspectiva. Agora, é claro que as equipes todas da Codesal estão em alerta, nós já temos inclusive simulados de evacuação preparado para o próximo sábado, ou seja, todas as equipes de evacuação, de articulação comunitária, das escolas, a Secretaria de Educação, a Secretaria de Promoção Social, Transalvador, Guarda Municipal, Prefeituras, bairros, todos os atores que fazem parte do Sistema Municipal de Proteção e Defesa Civil já estão acionados. Então, em caso de haver necessidade em modo real, nossas equipes rapidamente tomarão as providências. A gente tem informação que tem alguns moradores de Piripiri que estão solicitando a presença da Codesal. Você tem alguma informação sobre esse chamado? Nós temos aqui hoje mais de 150 solicitações feitas pela população de Salvador. Essas 150 solicitações, elas são hierarquizadas pela gradação do risco. Então, as nossas equipes, elas priorizam aquelas que levam risco à vida das pessoas, escorregamento de terra, desabamento de casas, para que as pessoas estejam com a sua vida, as nossas vidas, que é o nosso bem mais valioso, é o bem inalienável que nós temos, preservado. O período de chuva, tradicionalmente, na capital baiana é a partir do mês de março, ou seja, seria no mês que vem, mas a gente já tem tido aí dias bastante chuvosos. O que é que mudou?
As mudanças climáticas são a realidade, não adianta fugir disso. Nós tivemos em 2020 o ano mais chuvoso dos últimos 36 anos. Foi muita chuva naquele ano. O ano da pandemia foi um ano de transformações. De lá para cá observamos chuva de granizo em Salvador. Já tivemos também no Natal de 2021, você deve se recordar bem disso, não só em Salvador, mas em todo o estado da Bahia, foram mais de 26 vidas perdidas no interior do estado. Tivemos aqui acionamento de sirene na noite do dia 25. Eu estava aqui com a vice-prefeita da cidade, a secretária da Saúde, Ana Paula Matos, fazendo acionamento de sirene na região de Castelo Branco e de 7 de Abril para garantir que as pessoas saíssem das suas casas e tivessem um local seguro para se abrigar. Fomos todos para a Escola Municipal de Castelo Branco. Essas tendências que nós contávamos no passado, essas rotinas históricas, elas começam a mudar de cenário, e a gente tem observado cada vez mais como que vivenciamos. Adelson, que é um homem do campo, que fala sempre muito da vida rural, tivemos agora um período de seca muito longínqua, e em pouco espaço de tempo, cerca de 300 milímetros em alguns municípios no final do ano passado. A gente vai precisar se acostumar com esse novo normal das mudanças climáticas. Tínhamos no passado o efeito da Laninha, foram 3 anos de chuvas fortes, intensas. A tendência agora com o El Niño era que tivéssemos tempos mais secos, mais estáveis, e a gente vem observando justamente o contrário disso. Se você for colocar na balança o que eu citei há pouco, de que a média histórica para todo mês de fevereiro é de 98 milímetros, em apenas 2 horas nós tivemos 91 milímetros, ou seja, tivemos aí quase que a chuva de todo mês em apenas 2 horas, mostra de que o nosso trabalho vai ser redobrado. A gente vai contar sempre com a colaboração da Record Bahia, de Adelson, de você, Léo, de toda a programação da Record, para deixar a nossa população cada vez mais sabedora do assunto, mais resiliente, pedindo aqui que não seja colocado lixo nas encostas e também nos canais, que não sejam cortados de forma irregular os taludes, as casas que sejam feitas com a técnica devida, com acompanhamento e orientação de um profissional habilitado pelo CREA ou pelo CAL, seja ele engenheiro ou arquiteto, e assim eu tenho certeza e convicção de que o que a Prefeitura de Salvador vem desempenhando nos últimos anos, criando aqui uma série de estratégias de proteção, de prevenção, com o nosso Plano Municipal de Redução de Riscos, a gente vai ter a médio e longo prazo o que nós vivenciamos nesses últimos anos, uma cidade cada vez mais segura e cada vez mais resiliente. Adelson quer fazer uma pergunta? Pode falar, Adelson. Rodrigues, Sóstenes falou aí, dos critérios para saber aí como a equipe da Codesal chegar em determinado local, Como é que esse critério mais profundamente a gente pode saber aqui? Como é que é feita essa avaliação? Depende muito da informação que é passada pela pessoa que está no local do incidente? Vale muito que a pessoa passa de informação? Adelson quer saber mais detalhes. Você falou da gradação aí em relação à importância, à gravidade da ocorrência, quando as pessoas ligam. Como é que a Defesa Civil faz esse atendimento? Como é que prioriza? Depende também, por outro lado, de quem liga, entra em contato e detalha o que está acontecendo, ou vocês têm um protocolo? É a soma dessas duas informações. Há uma central de recepção desses telefonemas que é feita pela Ouvidoria Geral do município. É uma pasta responsável pela recepção desses telefonemas em conjunto com a Secretaria de Tecnologia da Informação. Existe uma URA em que as pessoas são direcionadas pela gradação desse risco, alagamento, árvore ameaçando cair, ameaça de desabamento, ameaça de deslizamento, o deslizamento já consumado ou o desabamento já consumado, se há vítima, se não há vítima. Então isso tudo é levado em consideração, há todo um protocolo que é constituído para justamente nós podermos chegar com rapidez, com brevidade, e aí aquelas situações como as vivenciadas hoje, em que eram observados riscos à vida, imediatamente elas são desdobradas por nossa equipe de engenheiros, de técnicos que vão a campo realizar as vistorias. O prefeito Bruno Reis, a vice-prefeita Ana Paula Matos, tem investido bastante, não só na tecnologia aqui do nosso centro de monitoramento, mas também com contenções de encostas, com instalação de geomantas, com limpeza de canais, macrodrenagem. É claro, a gente está falando de uma cidade com um histórico de construções irregulares, que não se muda da noite para o dia, mas que muito tem sido feito, realizado com essas tratativas de infraestrutura para garantir a segurança de nosso povo. Agora, voltando aqui à questão dos locais, você falou Santa Luzia, que choveu 93 milímetros, uma quantidade altíssima, e temos outros bairros aqui, Rio Sena, Liberdade, Calçada, Pirajá, Fazenda Coutos, Plataforma, Valéria, Águas Claras. Uma região, inclusive, complicada em termos de alagamento. Se você for observar, Léo, justamente muitas dessas estão nas regiões que nós temos sistema de alerta e alarme. Esses sistemas são instalados com critérios objetivos pelas equipes de mapeamento de área de risco, ou seja, são engenheiros, são geólogos, são arquitetos,
arquitetos que se debruçam sobre o tema. Nós temos aqui uma equipe de forma multidisciplinar, com meteorologistas, arquitetos, geólogos, engenheiros civis, engenheiros ambientais, engenheiros agrônomos, eletricistas, isso tudo para prover na nossa cidade projetos que venham a garantir a segurança do soteropolitano. Agora, não há como imaginar tolerar muita chuva em pouco espaço de tempo. De uma forma muito didática, é o mesmo que nós termos 10 torneiras e uma única pia que foi projetada para um ralo e para um sifão, uma rede de drenagem única. Então, o que nós tivemos hoje, que nós vivenciamos hoje em parte da manhã dessa terça-feira, foram as tais 10 torneiras abertas ao mesmo tempo. Nós tivemos aqui, como eu disse, em apenas 2 horas, a chuva de todo o mês, em muitas dessas regiões que você citou. E se você for observar, ela vai do miolo daquela região, do Largo do Tanque, até o subúrbio ferroviário, cortando as 2 áreas da Estrada do Derba, seja Valéria, Pirajá, e do outro lado da pista, a região do subúrbio ferroviário, Fazenda Coutos, aqui nós temos também Rio Sena, Plataforma e diversas outras aqui já apresentadas. Graças a Deus, as intercorrências se deram, como escorregamento de terra, como na Estrada Velha de Piripiri, na Rua das Pedrinhas. O subprefeito Afonso falava com ele mais cedo, já estava no local, as nossas equipes estiveram no local. Alguns desabamentos também pontuais, muitas dessas situações por conta de risco construtivo, as pessoas construíram sem a técnica correta, sem a técnica devida, mas ali nós estivemos para afastar essas pessoas do risco e assim a gente vai continuar procedendo, executando mais e mais para garantir que as pessoas saiam e se afastem das condições de risco aqui da nossa cidade. Quais foram as ocorrências, os chamados mais complicados? Olha, sempre quando a gente tem aqui o deslizamento de terra e o desabamento, o ameaça de desabamento, nos chama mais atenção, porque invariavelmente, como você pode observar em outras praças, não só na Bahia, como também no Brasil, muitas vezes é o que afasta, o que tira a vida, são os desabamentos e os escorregamentos de terra. Graças a Deus nós não vivenciamos mais isso em Salvador, já há alguns anos nós não temos esse tipo de ocorrência e nem queremos voltar a ter. Então, dessa forma, o nosso olhar criterioso, as nossas vistorias são realizadas justamente com essa finalidade de afastar esse risco que chama mais atenção, a vida das pessoas, e é dessa forma que a gente vai continuar procedendo, evoluindo, sempre com melhorias. Ainda ontem nos reuníamos aqui com a direção da Associação Brasileira de Peritos em Engenharia, então justamente para melhorar a nossa formação com os nossos profissionais, e nós sempre nessa proposta de evolução, temos aqui profissionais que com um olhar clínico e rapidamente possam tomar decisões que garantam a preservação da vida. É essa a nossa métrica, é dessa forma que a gente vai continuar atuando, e a Defesa Civil de Salvador, a Prefeitura de Salvador, sempre com muita coerência, com muita responsabilidade, conclama aqui a população, conclama vocês da Record Bahia, Léo, meu amigo Adelson, para que, observando o sinal de risco, se afaste, Léo, liga para o 199, porque um dos nossos profissionais qualificados, capacitados, estará em campo realizando essa vistoria e orientando da melhor forma como proceder. Adelson. Ô, Léo, eu gostaria de saber de Sóstenes, porque a Marinha do Brasil identificou uma tempestade tropical na costa do país chamada de Acará, e pode chegar com vento de até 90 quilômetros por hora. Essa tempestade tem a ver aí com essa tempestade Acará na costa brasileira aqui, Azevedo? Na costa brasileira tem a ver? Adelson lembrou, a Marinha identificou uma tempestade chamada Acará. Se isso tem relação com essa mudança de tempo aqui, que prevê inclusive ventos de 90 quilômetros por hora na costa brasileira. Isso vai refletir aqui em Salvador? Parte desses estragos aqui na capital tem relação já com esse fenômeno? A gente tem um contato constante com a Marinha do Brasil, o Comando 2º Distrito Naval, o Almirante Câmara, com o capitão dos portos, o comandante dos portos, o capitão de mar e guerra Gagno. Fazemos essa bilateral todos os dias, fechamos a noite sempre fazendo um balanço do que aconteceu no dia anterior em terra e em mar. Até então, o que aconteceu aqui na cidade não tem a ver com esse fenômeno. O que aconteceu aqui foi efetivamente um corredor de ventos úmidos que foi impactado pela formação de um cavado que traz esse tipo de intensificação do sistema aqui para o continente. Então, até então, a priori, não há nenhum tipo de influência nesses próximos tempos com o fenômeno aqui citado. A gente tem acompanhado isso, ao que observamos é que vai se dar na região sul do país, e é claro que se houver algum tipo de evolução para Salvador, a gente vai estar informando, anunciando aqui a vocês.
previsão de chuva amanhã e nos próximos dias, aí durante a semana, até o fim de semana, até para as pessoas se programarem, para se precaverem também, quem mora em área de risco? A tendência é de que ainda amanhã nós tenhamos um cenário semelhante ao de hoje, em alguns momentos com impactos mais fortes de chuvas, até a sexta-feira ainda com pancadas, fracas a moderadas. A perspectiva é de que no próximo sábado nós já percamos assim a intensidade desse sistema que está atuando aqui na cidade, mas ainda com possibilidade de pancadas. E o que nossos meteorologistas, Juliano, Eli, sempre nos apresentam aqui, é de que a tendência para a próxima semana é de que tenhamos uma estabilidade maior. Mas como aqui citei há pouco, a gente tem observado uma mudança muito rápida, muito repentina do que vem acontecendo com a climatologia no mundo inteiro. Então a gente prefere sempre deixar para o período do final da semana para melhor avaliar, observar se há algum novo fenômeno que vai estar atuando aqui na nossa cidade e assim poder informar melhor a nossa população. Agora, diante do que a gente já está vendo, dessas chuvas, inclusive fora de um período que não costumava chover, quando entrar o período de chuva, acredita esse ano, vai ser mais forte? Olha, Léo, a tendência, não só que o nosso CEMADEC, mas também que outros atores que atuam nessa área da climatologia apontavam, é de que nós teríamos pelo menos aí até abril, maio, mais tranquilo, mais estável. Não quer dizer sem chuva, até porque são os meses mais chuvosos em Salvador, os meses de março, abril, maio e junho. Mas a tendência é de que nós tivéssemos até maio um pouco mais de estabilidade, ou seja, menos chuva do que a média histórica. Ocorre, entretanto, de que nós estamos observando essas mudanças climáticas com tamanha frequência de que hoje não é possível a gente cravar aqui uma posição, um diagnóstico para esse próximo período. Virando agora o mês de fevereiro, a gente começa a ter um pouco mais de estabilidade. Então, os estudos, as análises que são feitas por nossas equipes, elas têm mais segurança para apontar o caminho do próximo trimestre. Então, chegando agora em março, a gente começa a reestudar a tendência de que esses sistemas tenham mais estabilidade também e a gente possa dar um diagnóstico mais correto para vocês. Muito obrigada pela entrevista e só reforçando o telefone aqui da Defesa Civil para qualquer chamado, 199. Adelson. Importante também, viu, Léo Rodrigues, aí uma mensagem ainda que seja rápida de Sóstenes para os nossos amigos pescadores, né? Muita atenção, né? Pescador tem que estar muito atento a esse período, não é isso, Léo? Fala com o Sóstenes aí, por favor. Adelson fez uma lembrança aqui, algo importante. A gente está numa cidade litorânea, muita gente vive da pesca. Atenção, os pescadores nesse período chuvoso também devem estar bastante atentos. Embora não seja uma área que a gente milite diretamente, a gente tem uma relação muito próxima, como eu disse, além da Marinha do Brasil, também com os colegas do Salvamar, que fazem parte da Secretaria de Ordem Pública, da CEMOP. Me recordo que o prefeito Bruno, agora na véspera do Carnaval, anunciou uma série de aquisições de novos equipamentos para o Salvamar, exemplo de jet ski, de quadriciclos, que vem a facilitar e a favorecer a atuação desses profissionais. Mas é claro, choveu demais, mexeu o mar, a gente aqui também aproveita para reforçar o que os colegas do Salvamar sempre apontam: cuidado e atenção às bandeiras. Tá joia. Lembrando, a gente fez uma reportagem recentemente, a questão do mar, do vento, a ressaca está tão alta que a gente teve uma cratera ali na orla da Pituba, na calçada, uma cratera que vai precisar de uma obra importante. Então imagine como é que está a velocidade da onda, né, no mar, com o mar revolto, com essa chuva toda, né, Adelson? Obrigado, viu, Léo Rodrigues? Parabéns aí pela entrevista com Sóstenes Macedo. Esse conhece muito da nossa cidade, né? Do dia a dia da nossa cidade. A função dele é uma função das mais importantes. Jamais pode ser uma função de gabinete, né? O gabinete é apenas para situações burocráticas, né? Mas o gabinete diário dele é na rua. Tem que ser na rua mesmo, não tem para onde correr. É na rua, acompanhando a cidade, com sol e com chuva, né? E com chuva mais ainda, dando atenção aí a centenas de comunidades da nossa capital baiana. Aí você está vendo o drama de pessoas no Alto do Cabrito, no subúrbio ferroviário de Salvador. Nós temos imagens da capital baiana, nós temos imagens de cidades da região metropolitana e do interior do estado. Aí a Avenida Ogunjá, importante, uma avenida relativamente curta, mas ela tem uma importância muito grande, né? Acesso a Brotas, né? Ela liga duas grandes avenidas, que é a Vasco da Gama e a Avenida Bonocô. Então ela tem uma importância muito grande, porque se trata de uma artéria da nossa capital baiana, né? Imagine, você deixa a Vasco da Gama para chegar na Bonocô, passa por ela.
Então, vai para Brotas, aí vai cortar caminho. Quanta gente que utiliza aí a nossa Avenida Ogunjá, na capital. Tem mais imagens de chuva? Pode mandar pro ar. Ó, pra essa... essa é a imagem que exige uma resposta, né? Uma resposta já atrasada, é óbvio, né? Qualquer que seja a resposta, ela já vai estar defasada, atrasada, né? Enxovalhada. Oh, que é isso, rapaz? O que é isso? Que absurdo! Como é que essas pessoas ficam num ambiente que não tem proteção? Olha pra isso aí. Olha aí. Aí tá complicado. Não, tá complicado. Eu quero saber qual foi a ideia. Faltou telha aí, foi? Faltou telha? Hein? Diz que é dar claridade aí. Tá. É por causa da luz solar. Tá bom. Seria melhor colocar umas placas de energia solar aí em cima, né? Com essa energia solar poderia abastecer toda a estação. Aí a nova estação que vai ser aí para o futuro de Salvador, que é a estação rodoviária aí do lado. Quem administra? A CCR Metrô Bahia. Diz o quê? Que as ações para resolver as questões no terminal de Águas Claras, em dias de chuva forte, já foram alinhadas com o poder concedente com o governo do estado, e já está adotando as medidas necessárias. Sinceramente, viu, velho? Não, sinceramente, eu sou um grande observador dessas notas, né? Eu sou um grande observador dessas notas. Tá bom.